Agora aí resolver essa questão 55, lembrando que ela faz parte de uma prova que foi aplicada em 2008 para o cargo de técnico, projetos, construções e outra coisa com ênfase em elétrica. Essa prova aqui foi para Petrobras e um- uma coisa que ocorreu aqui que essa prova foi feita pela CESP, não foi feita pela tradicional Sesgran Rio. É uma questão bem simples, mas por solicitação aí do nosso amigo Danatos, né, nós vamos estar resolvendo essa questão agora. Então, vamos seguir aqui. Primeiro ele dá um circuito aqui, ó, questão 55, conhecimento específico de elétrica, dá um diagrama e considerando o circuito elétrico mostrado na figura acima, em que a corrente I é igual a 2, essa corrente aqui, ó, o símbolo está meio deslocado. Essa seta devia estar embaixo desse I aqui, mas isso aqui é igual a 2 amperes. Porém, o valor da tensão V1 da fonte é desconhecido. Julgue os itens a seguir. Bom, o primeiro passo é a gente fazer uma análise rápida desse circuito. Vamos usar aqui a lei de Kirchhoff. A gente poderia fazer por um outro método qualquer de avaliação. Mas como ela está bem simplesinha essa questão, vamos fazer pela lei das malhas, né? Lei de Kirchhoff. Nomear aqui os nós, primeiro passo, né? Estabelecer aqui um sentido para minha análise ocorrer. Aqui eu tenho uma malha, aqui eu tenho outra malha. Primeiro vamos considerar a malha A, B, E, F, A. Considerando essa malha, eu tenho aqui que V1 menos. E V1 é fonte. Como eu só tenho demais aqui consumidor, em primeiro passo aqui, um primeiro passo, né, era estabelecer primeiro o sentido de I3, que eu vou chamar aqui, e aqui eu vou chamar de I2, estabelecendo o sentido para a gente poder pegar aquela equação básica que tudo que chega no nó é igual a corrente que chega no nó é igual à soma dos que seguem, né, ou a soma algébrica. Então, I igual a I2 mais I3. O problema já deu aqui que I é igual a 2 amperes. Então aqui eu já estou meio caminho andado. Que I2 mais I3 é igual a 2 amperes. Já temos meio caminho andado aí na fórmula aí. Agora V1. Aí eu segui e encontrei um consumidor. Seguindo o sentido que eu estou analisando, encontrei um consumidor. O consumidor ele vai receber sinal de menos na minha análise, porque ele está no sentido, a corrente que está fluindo por ele está no mesmo sentido da análise, então ele recebe o sinal de menos por ser consumidor, que vai ser IR1. Continuei no sentido da análise, encontrei outro consumidor. Como o sentido da corrente é o mesmo da minha análise, ele também recebe sinal negativo, que vai ser I2 vezes R2. Bom, voltou para a fonte normal, acabou aqui, eu igualo a zero. Ou seja, se eu pegar aqui e substituir pelos valores, V1 vai ser igual. Eu já tenho o valor de I1, de I no caso, e tenho de R1. Aqui é 2 e 2, então 2 vezes 2, 4. Como foi para o lado de lá do sinal de igual, vai positivo. A mesma coisa ocorre com I2, R2. Vai para o lado de lá, ele vai positivo. I2 eu desconheço. R2 é igual a 1. Então, V1 vai ser igual a 4 mais I2. Porque um número qualquer vezes 1 é igual àquele número qualquer. Então, aqui praticamente eu encerrei essa malha. Vou passar para a próxima malha.
A minha próxima malha vai ser B, C, D, E, B. Nessa malha aqui eu estipulei esse sentido para a minha análise e estipulei esse sentido para a corrente 3 nessa malha. Então, esses 6 volts aqui, ele está no sentido contrário da minha análise, né? O mais está para cá, o menos está para lá, e eu estipulei que fosse para lá. Então, ele recebe sinal negativo, mesmo sendo uma fonte, porque ele está no sentido contrário da minha análise. Eu não posso perder isso, porque senão eu perco o meu norte, né? E aqui o meu I continua para cá, eu encontrei um consumidor. Como o meu sentido de análise está no mesmo de corrente e ele é um consumidor, ele recebe um sinal de negativo e eu vou fazer aqui I3 vezes R3. Vou seguir no sentido da minha análise e vou encontrar R2. R2 está com a corrente, meu sentido convencionado pela corrente, no contrário da minha análise. Como ele é consumidor, ele está no contrário, ele recebe sinal de mais, que é R2 vezes I2. Isso aqui agora é igual a zero. Terminei mais uma malha. Organizando isso aqui, eu vou ficar vou jogar esse 6 para o lado de lá, vou dar uma organizada mais ou menos. R2 é igual a 1, então I2 fica aqui. I2 vezes 1 é igual a I2. Menos I3 vezes R3. R3 também é 1, então é menos I3. Igual, esse está como 6, menos 6 aqui, vai passar para o lado de lá como 6. Bom, note que eu já tenho duas equações com as mesmas variáveis. Isso me dá um sistema. Aqui eu posso concluir essa malha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver esse, esse sistema com as duas equações que eu tenho. Eu tenho que I2 mais I3 é igual a 2 amperes. E tenho que I2 menos I3 é igual a 6 amperes. Isso é um sistemazinho simples, muito fácil de resolver. Eu vou somar as duas equações, vou ficar com 2 e 2. Aqui corta com corta, sinais opostos na soma eu elimino, fica igual a 8 amperes. Logo, meu I2 está igual a 8 dividido por 2 dá 4 amperes. Bom, de posse com I2, que é 4 amperes, mais I3, eu tenho que ter 2 amperes. Logo, meu I3 vai ser igual a 2 menos 4 igual a menos 2 amperes. Bom, menos 2. Esse menos aqui, ele está me dizendo que o sentido arbitrado de I3 está errado. Ou seja, vamos voltar aqui no nosso diagrama. I3 eu botei ele como nesse sentido, mas na verdade ele está nesse sentido, ó, corrigindo aqui I3. Ele está nesse sentido. Os valores se mantêm, eu não preciso refazer cálculo nenhum, eu apenas tiro o sinal e afirmo para você que meu I3 é igual a 2 amperes. Então agora eu vou fazer aqui um quadrozinho com todas as correntes que eu já descobri, ó. E o problema já me deu que era 2 amperes, e 2 já descobri que são 4 amperes, e I3 eu já descobri que são 2 amperes. Bom, já dá para fazer algumas análises ali das afirmativas, mas antes de partirmos para as análises, vamos, não, vamos partir logo para as análises que fica mais fácil, a gente já vai eliminando. Ó, A1, corrente que flui
pela fonte de tensão de 6 volts é igual a 2 amperes. Vamos ver lá. A corrente que flui aqui por essa fonte aqui é I3. O valor de I3 nós já descobrimos que são 2 amperes. Portanto, a assertiva 1 já está verdadeira. O resistor R2 dissipa potência igual a 16 watts. Bom, eu tenho a resistência de R2 que é igual a 1, ohms. Eu lembro que a minha fórmula da potência é igual a E vezes I. E também lembro que E é igual a R vezes I. Se eu pegar esse E aqui e substituir lá, eu fico que P é igual a RI vezes I. Para efeitos didáticos, a minha fórmula de potência, quando eu tenho a resistência e a corrente, é P vezes I, R vezes I ao quadrado. Eu tenho I, eu tenho R, que é 1. Se é 1, eu ignoro. Então, minha corrente vai ser igual a I ao quadrado. No caso aqui, como que era a potência do resistor 2, eu uso I2. I2 é 4, 4 ao quadrado é 16 watts. O que me diz que a assertiva 2 também é verdadeira. O valor da fonte V1 é igual a 10 volts. Bom, essa alegação aí, essa afirmação vai dar mais trabalho, mas nada que não dê para resolver. Eu tenho várias formas de resolver. A forma mais fácil é essa que já está aqui, ó. V1 é igual a 4 mais I2, visto que é a queda de tensão daqui mais a queda de tensão daqui, quando voltar para cá tem que ser igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a isso para quando eu fizer esse menos esse termo todo aqui, ó, esse menos esse termo todo, tem que ser igual a zero. Então, 4 mais I2, I2 eu já cheguei à conclusão de que é 4 amperes. Então, vou ficar com 4 mais 4 igual a 8 volts. Dessa forma, a assertiva 3 passa a ser falsa, porque V1 é 8 volts e não 10. 8 volts. A resistência equivalente nos terminais da fonte de tensão 6 volts é igual a 1. Vamos ver o seguinte aqui. Vamos arrumar um espaçozinho aqui em cima para a gente fazer um desenho aqui do lado mesmo. Fazer um desenho para a gente poder visualizar. Ó. Aqui eu tenho R1. Eu vou, para calcular o quanto que essa fonte está vendo da rede, a resistência equivalente do circuito, eu vou jampear V1. Então eu vou ficar com R1, ó, em paralelo com R2. Eu sempre procuro usar essa técnica de redesenhar o circuito para poder ter certeza do que eu estou fazendo. Aí aqui eu vou seguir aqui, ó, e vou encontrar com o positivo da fonte de 6 volts e vou ter um resistor aqui embaixo, R3. Lembrando lá da associação de resistores, eu vou ter que associar esses dois e vou formar um em série com R3. Então, o que eu vou ter aqui? Que minha resistência equivalente vai ser igual. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, eu faço o produto dos dois dividido pela soma dos dois. Como ele vai ficar um resistor depois em série com R3, eu somo R3 e achei a equivalência, a resistência equivalente desse circuito. Substituir apenas os valores agora, eu vou ter R1 é 2 e R2 é 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1. R1 mais R2 é 2 mais 1, que vai dar 3. Mais R3, que é 1.
Um, para facilitar meu cálculo aqui, eu vou representar um de uma outra forma. 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então eu posso fazer exatamente isso que eu fiz aqui agora. 2 mais 3, 5 terços. Então a minha resistência equivalente vista pela bateria de 6 volts é de 5 terços. Se você não acreditar que isso aqui não é igual a 1, você pode fazer o seguinte: 5 dividido por 3 dá, dá 1. 1 vezes 3, 3, resto 2. Vírgula aqui, boto o zero aqui, desce o zero. 3 vezes 6, 18. Dividido, sobra 2. Então aqui no caso vai dar uma dízima periódica disso aí. Então, com certeza, não é igual a 1. Então, isso aqui também é falso. Agora, a potência dissipada no circuito. Eu tenho o seguinte: R1 é igual a 2 e R3 é igual a 1 ohm. Então, P1 vai ser igual a I ao quadrado, dá 4, vezes 2, vai ser igual a 8 watts. P3 vai ser igual a R3 vezes I3 ao quadrado. I3 é 4 e R1 é 2, dá 4, R3 é 1 e 2 é 2, então dá 2 ao quadrado, 4 vezes 1, 4 watts. Se eu somar, a minha potência total vai ser 16 mais 4 mais 8. Isso dá igual a 28 watts, a potência total dissipada, o que faz com que essa aqui também se torne falsa. Bom, como todas essas daqui ficaram falsas e apenas as duas primeiras foram verdadeiras, a resposta aí da minha questão é a letra A. Espero ter ajudado. Fiz bem devagarzinho, que é para poder explicar todos os passos. E, bom, espero ter ajudado de uma forma geral. Por enquanto é só.